Capítulo 9. Celebridades com suposto funcionamento borderline. É claro que gosto não se discute. No entanto, as personalidades aqui descritas demonstraram talentos indiscutíveis, reconhecidos por grande parte da crítica e do público, e muitas delas tiveram suas vidas interrompidas precoce e tragicamente. Elas nos emocionaram, ditaram modas e conceitos, quebraram tabus, influenciaram gerações e nos marcaram com performances inesquecíveis, seja no cinema, na TV, nos palcos ou simplesmente no embalo de uma música do ouvido. É muito importante ressaltar que, em momento algum, afirmo que tais celebridades são borderlines, de fato, uma vez que não fiz uma investigação diagnosticada que pudesse atestar isso. Este capítulo visa somente facilitar o entendimento sobre o assunto, uma vez que as histórias de vida dessas pessoas estão recheadas de comportamento muito semelhantes a um jeito borderline de ser. Amy Winehouse, explosiva, encrenqueira e talentosa. A cantora e compositora inglesa, diva do pop e da soul music, foi e ainda é idolatrada no mundo todo. Entre os fãs estão milhares de garotas que imitam seu look e comportamento excêntricos. Roupas, cabelos, com penteados altos e volumosos, sua marca registrada, olhos carregados de rímel e delineador, tatuagem, jeito rebelde, desafiador e superlativo de ser. Tudo o que ela faz chamou a atenção da imprensa, que ora se rasgava em elogios, ora se deleitava com sua reputação e imagem. Amy foi uma das campeãs em vendas de disco, enlouqueceu multidões e alvoroçou os paparazzis com seu comportamento debochado e sarcástico. Suas performances e bebedeiras no palco, atrasos e cancelamentos de shows, escândalos envolvendo drogas, sexos, agressões físicas e palavrões, tentativas de suicídio, prisões, internações em clínicas de reabilitação e a paixão cega e incurável pelo polêmico Blake Fielder civil. Amy Jane Winehouse nasceu no subúrbio de Londres em 14 de setembro de 1983. Teve uma infância conturbada, presenciando brigas e constante sofrimento de sua mãe, James. Devido ao relacionamento amoroso que seu pai e Mitchell mantinham com uma colega de trabalho, por influência de Mitchell, a quem sempre foi apegada, a menina aprendeu a gostar de jazz e música de Frank Sinatra. Aos 9 anos, com a separação dos pais, Amy passou por uma das fases mais marcantes de sua vida. A música Qual é a dos Homens? Retrata os momentos difíceis vividos por sua mãe e a revolta de Amy. Nesta canção, ela diz que o trauma da separação foi como uma pedrada em sua cabeça, exacerbando o seu lado autodestrutivo. Aos 12 anos, ela ganhou uma bolsa de estudos para a escola de teatro Sylvia Young, de onde foi expulsa antes mesmo de se formar, por usar um pincer no nariz. Pela sua insubordinação e indiferença a tudo e a todos, aos 14 anos comprou seu próprio violão, começou a compor e se apresentar em pubs londrinos, até ser descoberta pela Island Record e se tornar uma artista de sucesso premiada no Reino Unido. Dona de uma voz e um talento extraordinários e estilo musical inconfundível, um mix dos anos 50 e 60, o furacão Amy decolou na carreira aos 19 anos em 2003, quando lançou seu primeiro álbum, Frankie. Em 2005, conheceu a Blake Fielder civil, seu baby, por quem teve um apego afetivo irracional e adoecedor. Em sua homenagem, a cantora ostentava a tatuagem Blacks, do Black, na altura do coração, entre tapas e beijos, romances paralelos, bebedeiras, drogas e muitas polêmicas. O casal se separou. Dessa turbulenta e destrutiva relação amorosa, nasceu, em 2006, um álbum autobiográfico, Back to Back, que a consagrou e lhe rendeu 5 Grammy. 2008.
o maior prêmio da indústria fonográfica. Neste disco, recheado de dor e pesar, Amy expõe de forma escancarada suas imperfeições em letras dilacerantes. Lá estão hits memoráveis como Reabilitação, sobre o período em que se negou a ser internada numa clínica, Volta ao Luto, quando Black a trocou por outra, Você Sabe Que Eu Não Presto, na qual cita a emblemática frase Eu te disse que eu era encrenca. Em maio de 2007, Amy e Black reataram um namoro e se casaram em cerimônia discreta em Miami, mostrando-se feliz e ainda com boas performances em shows. A cantora concedeu entrevista à revista Rolling Stones. Na ocasião, a repórter observou várias cicatrizes e em seu antebraço esquerdo e, ao perguntar deste quando tinha começado a se cortar, a cantora disse ser algo bem antigo, de uma época ruim e desesperadora, apesar de alguns cortes parecerem recentes. Em novembro do mesmo ano, Black foi preso por agredir e subornar o dono de um pub. Mais tarde, ambos se envolveram em relações extraconjugais, o que culminou em separação e brigas judiciais. Amy afundou-se cada vez mais nas drogas e foi alvo dos noticiários por mais 6 vexames, agressões e apresentações poucos apreciáveis do que por seu talento. De tudo que foi visto sobre a cantora, pode-se perceber características típicas de uma personalidade borderline: intempestividade, instabilidade e excesso de emoção, autodestruição, automutilações, drogas, bulimia, anorexia, medo extremo do abandono e da rejeição. Sua vida se equilibrava em vínculos afetivos, a razão maior do seu viver. Sua profissão e boas performances oscilavam de acordo com as relações amorosas. Em 23 de julho de 2011, com apenas 27 anos, Amy Winehouse foi encontrada morta em sua casa em Londres. Entre o retrô e o ousado, a aspereza e a docilidade, o amor e o ódio, o brilhantismo e a sarjeta, a morte solitária e silenciosa, este é um retrato de uma garota insegura, confusa, contraditória, instável, complexa, intensa, inadequada, que sofreu e fez sofrer. E que chegou ao fim. A vida é curta. Aproveitem, pois a vida é curta. Cometi muitos erros. Digo que não me arrependo ou me desculpo, mas não é verdade. Amy Winehouse, 2007. Mary Moran, bela, sexy e imortal. Há mais de 50 anos da morte de um dos maiores ícones do cinema do século XX, ainda muito se especula sobre aquele 5 de agosto de 1962. Suicídio? Overdose acidental? Assassinato pela máfia? A controvérsia. Mary Moran personificou o glamour, a beleza, a sensualidade e o brilho de Hollywood. Encantou todos e se tornou imortal. Em 1º de junho de 1926, em Los Angeles, nasceu Norma Jane Mortens, uma menina com cabelos castanhos, pele muito clara e olhos azuis, filha da pobreza, do abandono e da rejeição. De uma mãe solteira, promíscua, instável e com graves problemas psiquiátricos, Norma, que mais tarde seria conhecida mundialmente como Mary Moran, nunca soube quem foi seu pai biológico. E o sobrenome foi apenas emprestado de um dos parceiros de sua mãe. Logo após o nascimento, ela foi deixada sob os cuidados de parentes e vizinhos e passou anos entre orfanatos e lares de acolhida. Com menos de 2 anos de idade, quase morreu quando sua avó, histérica e alcoólica, tentou asfixiá-la com uma almofada. Aos 6 anos, foi abusada sexualmente por um dos locatários de uma das casas em que viveu. Se esses incidentes de fato aconteceram, não se sabe, já que foi a própria Mary quem trouxe ao público todas as histórias de sua infância. Seja como for, supõe-se que a atriz inventava sobre seu passado e suas vivências, e, de certa forma, isso acabou por valorizar a sua imagem perante a opinião pública. O contraste entre a gata borralheira, Norma, e
A estotante Cinderela Mary Morrow era um ingrediente essencial que mostraria a força de alguém que conseguiu se reinventar, reforçando ainda mais o mito. Com a avó e a mãe internadas em instituições psiquiátricas e sem lar definitivo, Norma Jane estava fadada a viver em orfanatos. Aos 16 anos, decidiu se casar com o namorado Jamie Donged para ter seu próprio lar. 4 anos depois, já estavam divorciados. Descoberta por um fotógrafo, ela iniciou carreira de sucesso como modelo, e seu rosto foi estampado em várias capas de revista. Mas seu sonho ainda era se tornar uma atriz, uma grande estrela, e foi justamente como atriz contratada pelo 20th Century Fox em 1946 que Norma Jane tingiu seus cabelos de louro claríssimo e mudou definitivamente para Mary Morrow. Com papéis tímidos e atuações medíocres, sua carreira só decolou após aos anos 50, quando o filme Torrentes de Paixão, em 1953, lhe rendeu elogios e a transformou em uma estrela. Dentre tantos sucessos estão Os Homens Preferem as Loiras, 1953. Como Agarrar um Milionário, 1953. O Pecado Mora ao Lado, 1955. Nunca Foi Santa, 1956. Quanto Mais Quente Melhor, 1959. Mary explodia nas telas e havia se tornado uma superstar, a loira mais adorada e cobiçada de Hollywood. Durante esse período, ela namorou e se casou com um famoso ex-jogador de beisebol, Joey DiMaggio, um brutamontes, machão, agressivo e ciumento. Mas ela necessitava de Joey. O público venerava o casal, e com essa união, ela estaria casada com a própria América. 9 meses depois, estavam divorciados. Em seguida, casou-se com o dramaturgo Arthur Miller, e com ele viveu uma paixão desenfreada. Obsessiva e conturbada, ela tinha sede de ser amada, valorizada, mas aos anos depois já estavam divorciados e Mary teve um affaire com Iris Monson. O seu jeito de ser, a personagem sensual e voluptuosa, e a falsa identidade que insistia em manter para se sentir amada, provocavam desejo nos homens e fúria e ciúme nos maridos. Mary tinha voz enfatizada, gaguejante e frágil. Era insegura, insubordinada, instável, tinha crises de depressão, chegava atrasada às gravações, esquecia as falas, se atrapalhava nas filmagens, não respeitavam seus colegas e para alguns, era insuportável. Tentou suicídio por 3 vezes. Fez 2 abortos e se equilibrava numa vida autodestrutiva, regada a calmantes, anfetaminas e álcool. Algumas de suas mentiras foram descobertas. Dizia ser órfã enquanto sua mãe estava viva e morando na mesma cidade. Mas, em entrevista à imprensa, com voz sussurrante, tal como uma menina indefesa, inspirava compaixão sobre seus deslizes e tudo se ajeitava. Mary nunca conseguiu ter relacionamentos afetivos duradouros, mas soube como ninguém manipular, seduzir e enfeitiçar os homens que quis. Foram incontáveis os amantes e passeios sexuais. Falando em Oscar, eu ganharia de forma esmagadora se houvesse por orgasmos fingidos. Fiz o melhor de minha atuação convencendo meus parceiros que estavam em êxtase, declarou certa vez. Ela precisava saber se era desejada, um jeito de se sentir aceita e viva. Mas, de todas as relações amorosas de Murray, a mais descontrolada e escandalosa foi com o senador John Kennedy, que se tornou presidente dos Estados Unidos. Uma relação que durou cerca de 6 anos e que tentaram manter em segredo. Em 19 de maio de 1962, Mary subiu ao palco de Madison Square Garden com um vestido da cor da pele grudado ao corpo, gestos sensuais e voz lasciva para cantar o antológico Happy Birthday.
em homenagem ao 45º aniversário de JFK. Esta foi a última vez que Mary viu John Kennedy. O intolerável abandono, uma pungente rejeição para uma personalidade tão complexa como a de Mary. Como uma fera ferida, ligava insistentemente para a Casa Branca e, histérica, ameaçou espalhar toda a verdade. Robert Kennedy, irmão do presidente e ministro da Justiça, entrou em cena, manteve o caso com ela e comprou o seu silêncio. Na manhã de 5 de agosto de 1962, aos 36 anos, a mulher mais sexy do século XX foi encontrada morta em sua casa, na Califórnia. Motivo? Depois de autópsias e interrogatórios, prevaleceu o suicídio provável por overdose de barbitúricos. Mary nunca escondeu sua infelicidade e sua insatisfação crônica. Como ela mesma afirmou, eu sempre tenho sentimentos secretos de que sou farsa, uma falsa. E assim nasceu, cresceu e viveu, sem identidade, sem conseguir ter contato consigo mesma, uma fantasia. Tony Curtis, ascensão e queda de um astro. Uma das celebridades masculinas que apresentam característica dos transtornos borderline era o ator e galã Tony Curtis. Considerado um dos homens mais bonitos do cinema, Bernard Schwartz, seu nome de batismo, nasceu em 3 de junho de 1925 no Bronx, Nova York. Filho de imigrantes húngaros de origem judaica, Ellen Schwartz e Emanuel Schwartz, ele teve uma infância pobre e difícil. Sua casa ficava nos fundos da alfaiataria de seu pai, que tentava manter a família com o pouco dinheiro que recebia. Bernard e seus 2 irmãos sofreram muito nas mãos da mãe, agressiva e de humor instável. Na época foi diagnosticada como esquizofrênica. Quando eu não terminava a sopa, ela me julgava contra a parede e disse ele que nunca esqueceu os abusos e maus tratos da mãe. Aos 8 anos, ele e o irmão Julius foram para um orfanato, já que os pais não tinham condições de educá-los e sustentá-los. Lá, os meninos frequentemente se envolviam em brigas com jovens antissemitas, que muitas vezes atiravam pedras e os agrediam. Em 1938, no início da adolescência, Curtis sofreu uma dolorosa perda que o marcaria para sempre. Seu irmão Julius morreu atropelado por um caminhão, e foi ele mesmo, ainda tão jovem, que precisou reconhecer o corpo. Foi um inferno. E ela nem se importava, contou Curtis, referindo-se à mãe. Abalado com a tragédia, Bernard decidiu mudar de vida. Aos 16 anos, entrou para a Marinha, serviu durante a Segunda Guerra Mundial e, logo após a rendição dos japoneses, foi dispensado com honras. Quando retornou ao seu país, passou a estudar teatro e fazer peça até ser descoberto pela sobrinha do produtor David Selznick. A partir de então, adotou o nome artístico de Tony Curtis e foi contratado pela Universal Pictures. Com uma beleza ímpar e os olhos sedutores, Curtis logo se tornou ídolo do público feminino e foi considerado um dos maiores galãs dos anos 50 e 60, com fama de conquistador. Curtis estreou no cinema como figurante, mas logo depois se tornou protagonista de diversos filmes. Tornou-se famoso e um grande sucesso de bilheteria, com os filmes A Embriaguez do Sucesso, Trapézio, Spartacus, dentre outros. E chegou a ser indicada ao Oscar pela atuação do filme Acorrentados. Mas foi ao lado de Mary Morrow quem teve um caso. No filme Quanto Mais Quente Melhor, que Tony se tornou um astro de Hollywood. Tony Curtis deixou um legado de mais de 120 filmes, cheio de altos e baixos. Ditou moda com sua elegância e corte de cabelo rebelde, e seu visual chegou a inspirar Elvis Presley. Porém, sua ascensão à fama
e ao estrelato foi marcada por uma vida rodeada de muitas mulheres e muito sexo e mergulhada no mundo de drogas e álcool. Casou-se 6 vezes. A primeira foi com a atriz Janet Leigh, do clássico filme Psicose de Alfred Hitchcock, que lhe trouxe muita visibilidade. Por um tempo, foram considerados o casal de ouro de Hollywood, mas Curtis nunca foi marido exemplar. Além de ser infiel, era um homem rude. Ele não se conformou com a rejeição. Foi muito devotado e dedicado a Janet, mas aos olhos dela, essa condição dourada se esgotou. Compreendi que tudo o que eu era não era suficiente para Janet. Isso me machucou muito e partiu meu coração. Disse certa vez. Curtis, mais tarde, admitiu ser viciado em sexo, ter cometido muitos erros que acabaram por destruir seus casamentos e relação com os filhos. Foi um pai ausente e ficou afastado da filha, Jamie Lee Curtis, até quase o final da vida. Era conhecido como um conquistador inveterado, mas na realidade sofria de baixa autoestima e necessitava de aprovação das pessoas com as quais se relacionava. Dizia já ter dormido com mais de 1000 mulheres. Minha principal necessidade era ser aceito pelas pessoas. Não ter educação, não ter dinheiro, nada, exceto ser aceito por uma garota. Eu era uma pessoa doente, eu era inseguro em relação às mulheres, então queria ir para a cama com todas elas, revelou em entrevista à agência France Press em 2008 em Washington. Mergulhado na vida autodestrutiva e na decadência das drogas, Curtis recusou papéis no cinema que foram aceitos por colegas e viraram sucesso. A oscilação de suas atuações, ora brilhantes, ora medianas, mantinham o mesmo ritmo da instabilidade de sua vida pessoal e afetiva. Isto fez com que ele fosse relegado a papéis secundários e mais tarde caísse no esquecimento como ator. Entre o casamento e outro, fez muitos papéis românticos, cômicos, dramáticos, mas lamentava que o mundo do cinema e os críticos jamais tenham reconhecido verdadeiramente o seu trabalho e seu sucesso de público. Acho que não fiz os filmes que deveria ter feito. Sinto que merecia mais do que a indústria me deu. Mas apesar da mágoa, foi indicada ao Oscar, conquistou muitos prêmios honrariais e uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Depois da infância triste, pobre e da morte do irmão, Tony foi vítima de outra tragédia. Seu filho Nicholas morreu em 1994, aos 23 anos, por overdose de heroína. Além de ator, Tony Curtis era flautista e se dedicou à pintura a partir dos anos 80. Quando já perdera o glamour e sua carreira de ator estava em declínio, seus quadros chegaram a ser vendidos por $50 mil. Tony Curtis morreu em 29 de setembro de 2010, aos 85 anos em Las Vegas, Estados Unidos. Estava em seu 6º e último casamento com a modelo Jill Vandenberg, 45 anos mais nova e casado desde 1998. Janis Joplin, a aloprada do rock. Janis Joplin foi a primeira mulher a brilhar no mundo masculino do rock, com sua voz rouca, rascante e eletrizante, considerada uma das vozes mais marcantes do rock dos anos 60 e a maior cantora de blues e soul de sua geração. Janis Lynn Joplin nasceu em 19 de janeiro de 1943, em Port Arthur, uma pequena cidade do Texas. O pai, Seth, trabalhava no Texaco e a mãe, Dorothy, era uma funcionária na secretaria de uma faculdade local. Joplin tinha 2 irmãos, Laura e Michael, e desde cedo seus pais perceberam que ela precisava de mais atenção que os demais filhos. James gostava de poesia e pintura, mas também amava a música e, quando criança, cantava no coral da igreja. Na adolescência, ela era quieta, introspectiva e bastante solitária. Ficava horas ouvindo blues e jazz de seus cantores favoritos e pintando quadros.
Até os 14 anos, Joplin foi uma aluna de Thomas Jefferson High School, mas logo começou a engordar e as espias apareceram. A partir de então, tornou-se rebelde, passou a se vestir de forma mais extravagante, diferentemente das meninas de sua época. Usava camisas masculinas, calças ou saia muito curtas. James gostava de se destacar da multidão e passou a ser alvo de provocações e muitas humilhações na escola. Era chamada de porca, esquisita, estranha, promíscua e foi rejeitada pelos colegas. James, então, se uniu a alguns amigos que compartilhavam com ela o mesmo interesse pela música. Passou a frequentar e cantar blues e jazz nos bares locais e encarnou um personagem, uma menina durona, agressiva, encrenqueira, que gostava de beber e provocar as pessoas. Após o ensino médio, em 1960, iniciou alguns cursos, mas não chegou a concluir nenhum, pois bebia mais do que estudava. Logo depois, Janis fugiu de casa. Port Arthur era uma cidade pequena e careta, demais para uma personalidade como a de James, e sua relação com os pais não era das melhores. Em Austin, foi tratada como repulsa pelos seus colegas da Universidade do Texas e considerada o homem mais feio do campus. Nesta época, começou a cantar blues e folk no campus e num clube local. Com um trio de amigos chamado Wooster Clark Boys, seu jeito forte de cantar e sua voz gutural assustavam as pessoas, acostumadas aos timbres suaves das cantoras da época. Em 1963, partiu cheia de esperança para São Francisco, um mercado musical bastante promissor. Durante o período em que esteve por lá, se tornou mais extravagante ainda. Passou a beber compulsivamente, a consumir drogas, inclusive heroína. Viveu de empregos temporários, apresentava-se nas ruas, em bares, em clubes. Chegou a participar do Monterey Folk Festival, mas não teve sucesso. Em São Francisco, sua vida desregrada, autodestrutiva, com consumo de álcool e drogas pesadas, já tinha atingido um nível tão desenfreado que Joplin foi internada. Nesta época, retornou à sua cidade natal para receber os cuidados da família. Assustada com esse momento difícil, ela resolveu mudar o estilo de vida, vestir-se de forma mais conservadora, prender os cabelos esvoaçantes e fazer o que podia para parecer certinha. Mas o convencional não parecia combinar com sua natureza. Em 1966, retornou a São Francisco e se integrou ao grupo Big Brother e Holding Company. No início, ela só cantava algumas músicas e tocava pandeiro, mas rapidamente tornou-se a figura principal, ofuscando totalmente a banda. Em 1967, o grupo se apresentou no Festival Pop de Monterey, mas Janis Joplin quem se destacou. Foi aclamada por sua marcante interpretação da música Bell and Chain e acabou sendo capa de revista Times Newsweek. Logo depois escreveu a sua mãe: "Espero que você ainda se lembre de mim. Desde Monterey, 3 grandes gravadoras nos querem por muito dinheiro. Com a banda Big Brother, corre tudo bem. Talvez um dia eu até me torne uma estrela." E assim foi. Entre altos e baixos, brigas e formação de novas bandas, Joplin realmente se tornou um grande sucesso. Seu jeito de interpretar era ímpar e visceral. Cantava com a voz, os cabelos, a cabeça, o corpo inteiro. Gritava com sua voz rouca e ácida. Seduzia o público, chegou até ficar nua no palco e dizia que estava fazendo sexo com a plateia. Era debochada, insubordinada e desmedida. As pessoas do seu convívio a consideravam problemática e de personalidade instável. Ora dócil, ora extremamente agressiva, mas também extraordinária, com capacidade de se conectar e enlouquecer o público como nunca tinha sido visto. Em fevereiro de 1970, na esperança de se livrar do vício da heroína, a cantora esteve no Rio de Janeiro e quase passou despercebida, até mesmo pelos jornalistas. Nesse curto espaço de tempo, ela fez topless na praia de Copacabana, em plena época da ditadura, e quase foi presa. Foi expulsa do Copacabana Palace
por nadar nua na piscina. Consumiu todo tipo de álcool e droga que pôde conseguir e só conseguiu ser reconhecido e fazer sucesso num bordel, onde o cantor Sergei se apresentava na época. Em setembro, Janis foi vista em público pela última vez, em Port Arthur, quando esteve na comemoração do 10º ano de formatura da sua turma do colégio. Ela estava ansiosa por aquele momento, para mostrar às pessoas que tanto a hostilizaram que ela era um grande sucesso. Em 4 de outubro de 1970, aos 27 anos, Janis Joplin foi encontrada morta em um quarto de hotel Landmark, em Hollywood, depois de uma overdose de heroína pura. Em sua carreira meteórica, Joplin lançou alguns discos, foi premiada com o disco de ouro e o álbum de maior sucesso foi Pearl, seu apelido, lançado após sua morte em 1971. Era uma das cantoras de rock mais bem pagas do mundo, e apesar de ter chegado ao topo, sua autoestima era extremamente baixa. Ninguém gosta mesmo de mim. Sou feia demais para isso. Só querem me explorar, declarou certa vez. Fora dos palcos, tinha uma vida solitária. Suas relações afetivas não passavam de casos breves e se entediava com facilidade. Por quê? Não canto como as outras cantoras. Não sei. Talvez porque não fique na superfície das melodias. Porque eu entre na música, eu canto com a minha alma, com o meu corpo, com o meu sexo. Eu canto toda, declarou Janis Joplin. Elizabeth Taylor. Filmes, vícios, luxo e 7 maridos. Uma das mais belas e encantadoras estrelas de Hollywood, Elizabeth Rosamond Taylor, mais conhecida como Liz Taylor, nasceu em Hampstead, Londres, em 27 de fevereiro de 1932. Seus pais eram americanos e, em 1939, preocupados com a Segunda Guerra Mundial, retornaram para os Estados Unidos, Califórnia. Nesta época, um amigo da família, impressionado com a beleza e os olhos raros azul-violeta de Elizabeth, sugeriu que ela fizesse um teste no cinema, o que lhe resultou em um contrato com a Universal Studios. Assim, com apenas 10 anos de idade, começou a carreira cinematográfica, que durou cerca de 6 décadas. Parte de sua vocação artística veio da mãe, Viola, que trabalhou como atriz até se casar, e outra de seu pai, Francis, no qual herdou o amor pela arte. Elizabeth apaixonou-se pela profissão, trabalhava de maneira natural e instintiva, e se revelou seu talento fazendo filmes infanto-juvenis da série Lacer. Seu maior sucesso na infância foi o filme A Mocidade é Assim Mesmo, quando tinha 12 anos. Numa época em que as atrizes usavam cabelos descoloridos, sobrancelhas finas, lábios contornados, a beleza de Elizabeth destoava. Seus cabelos eram negros azulados, suas sobrancelhas grossas. Os pais tiveram que intervir algumas vezes para que o estúdio não mudasse seu visual. Tampouco seu nome para Virginia. Sua primeira atuação no papel adulto foi em 1949, no filme Traidor, de produção britânica. A partir daí, cada dia mais evoluía como atriz e se tornou respeitada pela crítica, atuando em filmes de grande sucesso como Assim Caminha a Humanidade, Um Lugar ao Sol, Quem Tem Medo de Virginia Woolf, De Repente, no Último Verão, Gata em Teto de Zinco Quente, dentre muitos outros. A curiosidade geral sobre a atriz e sua vida pessoal preenchia manchetes e, consequentemente, promovia o sucesso de seus filmes. Elizabeth foi reverenciada pelo público por seu talento e sua beleza impactante, mas também conhecida por sua personalidade forte, explosiva, temperamental, a vida conturbada, escândalos amorosos, doenças, dependência de álcool e medicamentos, língua afiada, insegurança e depressão. Liz Taylor
casou-se 8 vezes, sendo que 2 delas com o ator Richard Burton, com quem teve um relacionamento conturbado, recheado de traições, ciúmes, brigas e muita bebedeira. O primeiro casamento de Liz foi aos 18 anos com o milionário Nick Hilton, herdeiro da rede de hotéis Hilton. Foi uma relação com muitas desavenças e agressões de todos os tipos e durou poucos meses. 2 anos depois, ela se casou com Michael Winding e com ele teve 2 filhos, Michael Jr. e Christopher. Divorciaram-se em 1956. O terceiro marido de Liz foi o Michael Todd, que ela considerou o primeiro grande amor de sua vida, e com quem teve uma filha, Lisa Francis. Pouco tempo depois, Todd morreu em um acidente de avião. Arrasada, Liz foi ao funeral do marido acompanhada por Ed Fisher, o melhor amigo de Todd, cuja esposa Debbie Reynolds ficou cuidando dos filhos da atriz. Nesta época, Elizabeth Taylor chocou a conservadora americana. Ganhou fama de destruidora de lares quando Fisher divorciou-se de Debbie e casou-se com ela em 1959. E foi, ainda casada com Ed Fisher, que Liz conheceu o ator britânico Richard Burton, e com ele viveu seu romance mais tórrido. O caso entre eles começou durante as filmagens de Cleópatra e foi motivado de muitas fofocas nas revistas e jornais. Embora ambos fossem casados neste período, não conseguiram esconder a paixão desenfreada que sentiam um pelo outro. Foi um relacionamento passional, problemático, autodestrutivo e um período bastante conflitante. Dividida entre Burton e os desentendimentos com o marido, Liz tentou o suicídio com altas doses de um medicamento com propriedades sedativas e anestésicas. Além disso, Liz e Burton se envolveram de tal forma que as filmagens de Cleópatra ficaram totalmente comprometidas devido à instabilidade, aos atrasos, às faltas e à paixão enlouquecida que vivenciavam. Como se não bastasse, a atriz também tinha ataques intempestivos nos sets de filmagens e uma saudade debilitada em função do álcool, do uso abusivo de medicamentos e da compulsão alimentar seguida de rigorosos regimes que culminaram em internações. Nesse cenário caótico, Elizabeth Taylor ainda teve uma infecção viral e contraiu uma pneumonia que quase a levou à morte. Para fazer o papel de Cleópatra, a diva que inspirou gerações exigiu um cachê de $1 milhão, o maior de Hollywood naquela época, acomodações suntuosas, percentual de bilheteria, dentre outras regalias. Cleópatra não passou de um filme regular e foi um fracasso de bilheteria, mas decididamente mudou o destino de Liz para sempre. Em março de 1964, Elizabeth Taylor e Richard Burton finalmente se casaram e ficaram juntos por 10 anos. Neste período, adotaram uma menina alemã, batizada de Maria. Divorciaram-se em 1974. Em 1975, casaram-se novamente, para se separarem de forma definitiva em 1976. Desde Cleópatra, o rei e a rainha de Hollywood tinham protagonizado 12 filmes. Fora das telas viviam uma vida boêmia, escandalosa, destrutiva, mas, ao mesmo tempo, um amor furioso. Um não conseguia viver sem o outro, mas também não conseguiam viver juntos. Burton, um alcoólico inveterado, agressivo e ciumento, jamais esqueceu Liz. Ela, por sua vez, o considerava sua alma gêmea. Após a morte de Burton, em 1984, em decorrência de bebidas, Elizabeth declarou: "Desde aqueles primeiros momentos em Roma, permanecemos sempre louca e poderosamente apaixonados um pelo outro. Tivemos mais tempo, mas não o suficiente." Logo após o segundo divórcio com Burton,
Liz se casou com o senador John Warner e com ele permaneceu até 1982. Por inúmeras vezes, Elizabeth se submeteu a internações em clínicas de desintoxicação e, em uma delas, em 1991, se apaixonou por Larry Foteskin. 40 anos, um operário da construção civil, casou-se pela oitava e derradeira vez no rancho Neverland, de propriedade do seu grande amigo Michael Jackson. A separação ocorreu em 1996. Durante sua existência, Elizabeth Taylor foi cercada de muito luxo e glamour. Era extremamente vaidosa, adorava roupas, sapatos, bolsas e maquiagens das melhores grifes. Além de ser uma colecionadora compulsiva de joias valiosas de todos os tipos, apesar do luxo do glamour e de vários prêmios, 3 Oscar, Globo de Ouro, Urso de Prata, etc. E do carinho dos fãs, Liz lutou contra muitas doenças até o fim da vida. Teve um tumor no cérebro, câncer de pele, insuficiência cardíaca crônica, pneumonia, osteoporose, fraturas e passou por inúmeras cirurgias. Tive sorte durante toda a minha vida. Tudo me foi dado de mão beijada, beleza, fama, fortuna, honras, amor, mas paguei essa sorte com desastres, doenças terríveis, vícios destrutivos e casamentos falidos. Após a morte de Rock Hudson em 1985, de quem era muito amiga, Elizabeth Taylor tornou-se uma das pioneiras a se engajar em campanhas contra a AIDS e chegou a angariar milhões de dólares para pesquisas. Um dos mais belos ícones da história de Hollywood saiu de cena aos 79 anos em 23 de março de 2011. Inúmeras celebridades poderiam ser incluídas neste capítulo, pessoas cuja maneira de ser e viver é bastante compatível com o funcionamento borderline. O objetivo aqui não foi expor a vida de pessoas que já são tão públicas e idolatradas, mas sim exemplificar o transtorno por meio de suas histórias. Epígrafe. E, por você, eu largo tudo. Vou mendigar, roubar, matar. Até nas coisas mais banais. Para mim, é tudo ou nunca mais exagerado. Jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Exagerado, Cazuza. Ezequiel Neves, Leone.